Às vezes é difícil ser positivo, porque no mesmo dia em que o mundo avisa que GTA 6 vai demorar um ano pra sair, o jogo foi adiado, os caras nos entregam um jogo como esse Thursday Night Football. Mas a gente vai falar dessa vitória do Denver Broncos, porque o torcedor dos Broncos tá mais interessado nesse W que botaram na tabela e tanto faz, né? A gente vai falar dessa partida. Vamos também falar de futebol americano, porque teremos rodada e é dia de palpites aqui no Toque Passa. Então fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando aqui para mais um vídeo, pedindo a sua colaboração, pedindo o seu comentário, a sua opinião importante aqui embaixo. Deixa o seu comentário sobre o jogo de ontem, sobre o que vem no final de semana. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, deixa o seu like, o seu hype. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui no Toque Passa e vamos tentar chegar nos 28 mil o mais rápido possível. Tô sonhando com 30 mil até o Super Bowl. A gente tá empacado aqui nos 27.780 e tantos aqui. Colabora que o Toque Passa e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, vou começar pedindo aquela moral para o Gol, você sabe, né? Também fala da bola redonda em ugol.com.br, tem um podcast aqui embaixo na descrição, tem o link para você conferir lá. O programa ontem foi bem legal, divertido, naquela pegada que a gente faz as lives aqui, então, vale a pena. Você que gosta do futebol da bola redonda, confira em ugol.com.br e aqui no canal do YouTube. E também vou convidar, deixa eu colocar aqui na tela, essa maravilha, essa moral aqui, essa parceiraça do Toque Passa. Esse QR Code agora tá arrumadinho, tá? Você vai direto para essa página que tá aqui na tela, que, já tem todos os produtos do futebol americano, mas eu lembro a vocês que o cupom Toque Passa dá desconto em todos os produtos da Invictus, tá? Todos os produtos Invictus, 10% de desconto com o cupom Toque Passa. Aqui embaixo na descrição também tem o link direto, você pode colocar o QR Code, cupom Toque Passa, tá aqui embaixo também na descrição certinho para você não ter problema. É maravilhoso, essa camisa aqui tem de uma linha especial. Ontem, inclusive, fiz um vídeo falando agora do Salute to Service, né? Que é o mês especial da NFL, que fala aí, homenageia as Forças Armadas, os oficiais das Forças Armadas. Então, confira o vídeo de ontem também, vou colocar aqui em cima na descrição. E, esses produtos escolheram bem aqui, né? Gostei. Cara, demais. Aniversário do meu pai tá chegando, aniversário da minha esposa tá chegando, aniversário de casamento tá chegando, então, e Natal, né? Fora isso também, tem um presente pra comprar, certeza, né? Eu tô pensando pro meu pai dar uma dessas mochilas, essa garrafa é animal, recomendo vocês aqui então, tá? Esse QR Code vai e eu tô apaixonado mesmo, mas pode navegar o site e lembrando também que é o Black November, né? Estamos no mês da Black Friday, aí o mês inteiro já tem promoção, tem desconto, tem vantagem. Cara, confira aqui em Invictus, parceiraça, e muito obrigado pela confiança aí, o pessoal da Invictus. Vamos lá, falar do jogo de ontem então, colocar aqui na tela as estatísticas, né? Sempre estou usando lá o site da ESPN porque eu gosto desse box score, acho que estou acostumado com ele. E o que nós temos para falar dessa partida, né? O que interessa é o W ali, que coloca no Denver Broncos. Quando a gente vai pro play-by-play, tem alguns momentos que são lamentáveis, né? Tem algumas coisas que você olha e fala assim, cara, por quê? Porque, olha isso, né? Tem uma sequência, acho que são 8, eu vi o pessoal comentando, são 8 campanhas do Denver Broncos que não somam 10 jardas, tá? Tem campanha aqui com menos 3 jardas, aqui foram 2 jardas, aqui 9 jardas, aí tem uma interceptação que tinha sido 6 jardas, menos 2 jardas, menos 6 jardas, menos 2 jardas. Difícil, né? Então, foi um jogo em que eu tenho que agradecer demais esse field goal perdido, porque senão a gente poderia ter uma prorrogação, né? Sabe aquela coisa que o que é ruim pode piorar? Claro, é o que eu tô falando, pro Denver Broncos, maravilha, cara, 8-2, tá ótimo, né? Tá ótimo. O jogo foi ruim? Foi histórico. Cada equipe teve 10 first downs e teve 11 faltas. É a segunda vez desde 1950, a primeira desde 1976, que nós temos um jogo em que as duas equipes têm mais faltas do que first downs. O nível é muito fraco mesmo. Bo Nix fez uma partida ruim, né? Eu tenho minhas restrições, o pessoal até comenta bastante. Eu acho que o Sean Payton é muito
precavido com ele ali, fica segurando, não quer que faça passe de 4 jardas, né? Então, e ele tem potencial para fazer mais, então, pô, deixa o cara soltar um pouco mais o braço. Todos os jogos eles ficam segurando, 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 e aí depois deixa e ele vai lá e entrega um bom jogo. Mas ontem eu senti que ele se sentiu pressionado com 3 caras no pass rush. 3 caras vindo para pressão, ele sentiu, né, com 5 caras na proteção, 3 vindo e ele se afobou e jogou a bola longe. Teve situação dessa. Foi um jogo completamente ruim contra um time muito fraco, né? Essa equipe do Las Vegas Raiders é horrorosa, horrorosa mesmo. O Gene Smith teve mais um jogo pavoroso, até essa coincidência que eu tô com a camisa aqui do jogo de Munique, porque vai ter jogo na Alemanha e eu coloquei ela, mas eu vi o Gene Smith jogar bem, né? Contra o Tom Brady. Uma partida interessante lá em 2022. O Gene Smith acabou, né? Com o Pete Carroll também nessa equipe. Cara, nem o Max Crosby foi uma coisa tão boa. Vou destacar aqui o Nick Bonito, bom jogo, aliás, bom jogo defensivo de novo do Denver Broncos, que teve 6 sacks na partida. De novo, é um adversário muito fraco. Mas olha isso, o Washington Gente, coitado, ele pega a bola, toda a jogada, ele pega o snap e já tem um cara em cima dele. Ele é encostado 3 jardas antes da linha de scrimmage. Não dá, é difícil. Ele é um bom corredor, mas não tem espaço. Perde algumas brechas? Sim, perde alguns gaps, mas é difícil, cara. Você tem que ser acossado o tempo inteiro. Aí o principal recebedor, o Tyler Lockett, com 44 jardas. Né? 43 pro Pat Bryant. Não tem muito o que falar desse jogo. É um jogo ruim. O pessoal fica bravo comigo e fala que eu tenho que comentar, elogiar mais o Denver Broncos, porque o Denver Broncos tá com 8 vitórias, 7 vitórias consecutivas. Sim, ótimo. A minha questão só que eu falo é que eu não sei o quão sustentável é isso. Né? A situação é essa. Isso aqui vai ser mantido por quanto tempo mais? Lembra ano passado, eu tinha essa restrição com o ataque do Denver Broncos. A defesa é muito forte e eu venho batendo nessa tecla. Aí quando chega nos playoffs, como foi ano passado, a defesa fica em campo, você enfrenta um time que é mais capaz, esse time tem um ataque interessante que consegue entender o que precisa fazer, a defesa cansa, o ataque lá começa a colocar ponto, você tem que colocar ponto. O Denver Broncos tem que colocar ponto no placar. Ontem era para ter atropelado o Las Vegas Raiders, mas ficou nesse tico-tico no fullback que eles ficam o tempo inteiro e é fraco. Né? Não é legal de ver. Ok, o 8-2 pode chegar na final de conferência, pode chegar no Super Bowl. É bonito? Não, não é. Eu sei que você não tá esperando que seja bonito. O torcedor quer vitória. Mas, eu acordei no meio da noite ali e falei, vou assistir o jogo. Cara, eu dormi. Tinha insônia e os caras resolveram essa insônia. Obrigado. Tá? Foi um jogo horroroso e já falei até demais, mais do que eu queria falar dessa partida, porque foi muito ruim mesmo, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela mais uma informação que eu tenho que colocar, peraí, que lamentar, né? A gente tem que passar por isso aqui, eu não quero me estender também muito nesse assunto, só comentar essa notícia triste, que foi ontem a morte, né, do Marshall Neiland, um jogador de segunda rodada, 24 anos apenas, Dallas Cowboys. Essa semana o Dallas Cowboys está na bye week. E, bom, ele tirou a própria vida, não vou entrar aqui. A informação que a polícia passou é que tentou fazer uma abordagem por algum problema de tráfego, né? Ele fugiu, a polícia perdeu ele de vista, depois encontrou o carro acidentado, ele não estava lá e horas depois encontraram, então ele tinha tirado a própria vida. Muitas coisas são faladas, eu acho que não convém entrar nisso aqui, eu só digo que quando a gente fala uma notícia dessa, eu fiz uma postagem recentemente nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e eu tenho que reforçar, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por problemas. Se você estiver passando por um problema, procure alguém para conversar. Procure alguém. Ninguém tá sozinho, né? Então a gente tem que... a gente se apoia, a gente se ajuda e as coisas melhoram. As coisas vão ser melhores, tá? Então é só o que eu posso dizer mesmo. Lamentar. Família Toque Passa manda aquela força toda para a torcida do Denver Broncos também, né? Os familiares, os torcedores do Denver Broncos. Ele marcou um touchdown na segunda-feira e é isso, tá? Então, eu só lamento realmente. E vamos lá.
Bom, hora de falar aqui dos palpites dos jogos do final de semana. Teremos boas partidas, teremos partidas que não prometem demais e eu estarei em uma dessas partidas, lembrando, né, que tem lá... o pessoal falou que era melhor colocar aqui, porque aí dá pra ver onde vai passar também, fica todos os jogos na tela, né? Eu vou colocar aqui embaixo os meus palpites, né? Quem eu acho que ganha a partida. O placar tanto faz, mas o que eu queria destacar para vocês é que eu estarei... DAZN tem todos os jogos, mais uma vez, tá? Você vai conferir todos os jogos em português no DAZN, narração e comentários em português, e eu estarei em uma dessas partidas e eu conto daqui a pouquinho para vocês, tá? É o melhor jogo do dia, aliás, não vai ser o pior jogo da rodada, porque já tivemos o pior jogo da rodada. Vamos lá, vamos começar aqui, porque começa um pouquinho mais cedo essa rodada, começa às 11h30 da manhã no horário de Brasília, porque teremos jogo lá em Berlim, no Estádio Olímpico de Berlim, o Atlanta Falcons contra o Indianapolis Colts, os Colts como mandantes, né? Os Colts têm grande torcida lá na Alemanha, o pessoal gosta bastante do Indianapolis Colts, e esse jogo ficou melhor do que eu imaginava. Né? Quando ele foi anunciado, eu falei, nossa, vai ser um jogo horroroso, mas no fim é um jogo bom e quem se deu mal foi Madrid, né? Madrid vai ter um jogo horroroso, mas esse aqui ficou um jogo bom. E a gente vai ter Drake London, quem sabe, contra o Sauce Gardner. Podemos ter, né? Drake London, que foi muito bem na semana passada. E o Atlanta Falcons não é um time ruim, é um time bom, é um time que tem qualidade, é um time que tá 3-5 contra um 7-2, o Indianapolis Colts tentando apagar essa partida ruim que fez na semana passada contra o Pittsburgh Steelers. É importante fazer isso, é importante mostrar que o que aconteceu ali aconteceu, que não é o padrão, que esse time tem mais a entregar, que esse time pode mais, esse time vai entregar mais coisas. Então eu acho que aqui a gente vai ter uma resposta. Eu tô prevendo um bom jogo do Jonathan Taylor. Taylor vai pegar uma defesa que é fraca, né, contra o jogo terrestre, e ele é um belíssimo jogador. Claro, o Drake London, por mais que você tenha o Sauce Gardner, ainda vai ter uma vantagem, né? O Drake London é um jogador excepcional e o Sauce Gardner não vinha assim propriamente numa temporada tão boa assim. Então eu acho que o Indianapolis Colts é favorito nesse jogo, por ser um jogo de viagem, todas as questões. Eu acho que eu vou ficar com um placar um pouquinho mais comedido, vou ficar com 26-21. 26-21 para o Indianapolis Colts, mas poderia ser um pouquinho maior, porque eu acho que esse ataque vai voltar a funcionar. A gente tá falando do melhor ataque da NFL, que é o Indianapolis Colts, com mais de 32 pontos por jogo, tá? Aí nós depois teremos às 3 da tarde, né? Lembrando que mudou o horário, então 3 da tarde de Brasília, New Orleans Saints contra o Carolina Panthers. New Orleans Saints é ruim, passou aquele começo de temporada que eu achei que esse time poderia fazer mais. Não tô empolgado, não tô animado, não tô gostando realmente. O Carolina Panthers encontra alguma coisa, o Rico Odoro correndo bem, acho que o Bryce Young tem alguma coisa para entregar. Com o Tyler Shaw, o time não foi melhor, agora ainda perde, né, o Rashid Shaheed, então perde um alvo. Carolina Panthers para mim vai vencer com certa tranquilidade, apesar de nunca nada ser muito tranquilo para os Panthers. Vou ficar com um placar de 28-14 para Carolina. Aí a gente vai para o jogo entre Chicago Bears e New York Giants. Os Bears vindo de uma vitória daquele jeito, né? Daquele jeito que fez contra o Cincinnati Bengals semana passada, e os Giants meio borocochô. É isso que dá pra falar desse time. Borocochô, depois de tudo que aconteceu. Eu só tô interessado em ver o que mais tem o Jackson Dart para entregar. E eu vou ficar com a vitória do Chicago Bears sem muita especulação aqui. Só uma possibilidade que eu vi no jornal hoje de manhã, que tem chance de nevar nesse jogo. Então aí vira uma partida ainda mais assistível, né? Pô, nevando, todo jogo fica bom. E aí, de qualquer forma, eu fico com a vitória do Chicago Bears, vitória por 30-20. 30-20 para Chicago. Tô gostando de algumas coisas do ataque. Acho que o Ben Johnson tá conseguindo acertar umas situações para a treinadora. Duelo de rivalidade da AFC Sul aqui, um jogo que é de difícil previsão entre o Houston Texans e o Jacksonville Jaguars. Tenho meus problemas com o Trevor Lawrence, mas Davis Mills, né?
Porque, cara, o CJ Stroud, protocolo de concussão, então Davis Mills, né, aí é difícil eu apostar no Houston Texans. Cara, o Jacob Myers eu acho que foi uma boa aquisição, mas eu não sei em que ponto que ele chega já para fazer um entrosamento com o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence não tem entregado aquilo que a gente gostaria de ver. Vai enfrentar uma defesa que é complicadíssima. Essa defesa do Houston Texans ajuda a ganhar jogos, né? O problema é o ataque que vai fazer. Tem qualidade também nessa defesa do Jacksonville Jaguars. Então vai ficar bem equilibrado a partida e eu acho que vai ser jogo decidido por uma posse de bola. É um jogo de placar assim apertado, um 20-19 e eu vou ficar com o Jacksonville. Jacksonville Jaguars vencendo, principalmente pela ausência do CJ Stroud. Por mais que o Stroud não seja aquela coisa toda, o Davis Mills, né, não seja aquela coisa toda que a gente estava imaginando, e esse ano não é assim como não foi no ano passado, mas tem qualidade nele, o Davis Mills é muito fraco, muito fraco. Aqui é lamentável, né? Então, o Davis Mills jogando, né? Eu vou ficar mesmo com a equipe do Jacksonville Jaguars vencendo lá em Houston. Aí teremos mais uma rivalidade de divisão, transmissão GETV. GETV passou esse Denver Broncos e Raiders, e eu não acho que é uma grande propaganda, mas aqui pelo menos vai ter ponto, né? Porque o Miami Dolphins é fraco, o Buffalo Bills é forte, o Buffalo Bills vindo empolgado, vai jogar lá em Miami, tudo bem, mas Bills vencendo com certa tranquilidade, né? Eu acho que o Buffalo Bills é muito mais time, por mais que o Miami Dolphins tenha conseguido fazer uma graça ou outra em algum momento, contra o Falcons, por exemplo, não dá. É um time que tá confuso demais, tá? Sabe, é um fim de feira total ali em Miami, trocando a galera, abrindo mão de jogador. Buffalo Bills vence com tranquilidade. Vou colocar um placar aqui de 33-20. 33-20 para Buffalo Bills. Minnesota Vikings e Baltimore Ravens. Bom jogo esse aqui, hein? Bom jogo porque tá 3-5 a equipe dos Ravens. Minnesota com 4-4, vindo de uma vitória sobre o Detroit Lions, jogo lá no US Bank Stadium. E Baltimore não pode bobear não, porque o Steelers venceu a semana passada, tem que entrar nessa briga, tem que se manter vivo. E... Cara, que o J.J. McCarthy, eu vou falar mal do J.J. McCarthy de novo, o pessoal fala assim, tá vendo? Eu acho que ele não foi um grande jogo, tá? Não fez um grande jogo contra os Lions. Ele acertou algumas coisas e errou outras coisas dentro de um esperado, dentro de um normal, tá? Eu gosto desse time dos Ravens ainda, eu acho que tem um potencial para entregar mais, e com o Lamar Jackson jogando, vai enfrentar uma defesa difícil, mas é o Lamar Jackson. O Lamar Jackson tem capacidade para fazer algo a mais, para entregar aquela coisa diferente, para fazer uma boa leitura, para trazer complicações para a vida do Brian Flores. Então eu vou ficar com a vitória do Baltimore Ravens. Acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo bem apertado, placar de 25-23 para Baltimore, tá? Porque é meio que jogar moeda. Pode ir para um lado, pode ir para o outro, tá? Eu já me surpreendi positiva e negativamente com as duas equipes. Né? O Ravens mais negativamente, positivamente, jogos que eu não esperava nada dos Vikings, eles entregaram, mas aqui, por mais que se jogou lá em Minnesota, vou ficar com a vitória do Baltimore Ravens pela necessidade também, tá? Aí tem essa partida que vai ser a melhor de todas, porque eu estarei na transmissão de New York Jets e Cleveland Browns. Aí você tá falando assim, pô, Velatini, o que você fez? Não sei, também tô perguntando. Não, eu perguntei lá, pessoal. Não é brincadeira, cara. Todos os jogos têm transmissão, e aí você tem que botar gente em todos os jogos. E aqui pode ter alguma coisa. Eu quero ver esse New York. Isso aqui pode ser um acidente de avião, sabe aquele que você não consegue tirar os olhos? Você não consegue, você fica vidrado e você quer ver? Pode ser, mas tem uma qualidade. A gente vai pegar esse ataque do New York Jets, que, bom, sei lá, às vezes dá um espasmo, você vê alguma coisa ou outra, contra uma defesa, que a gente vai ver o Myles Garrett jogando, a gente vai ver um grande grupo defensivo e vai ter a chance de olhar de novo ali o Dylan Gabriel, né? Ver o que esse cara vai fazer, qual que vai ser o futuro dele. Eu não acredito que ele vai ser o futuro da franquia, mas tem aí essa possibilidade. E eu quero ver o Aaron Glenn
né, como o treinador dos Jets. Aliás, teve uma entrevista, eu estava acompanhando no podcast no Hit the Call, que eu achei sensacional, eu tinha perdido isso aqui, e foi muito bom. Ele falou assim, eu falei que eu queria transformar os Jets num time em que o torcedor tivesse orgulho, mas eu não falei que era já. Eu achei sensacional. Assim, pessoal, ó, um dia vocês vão gostar desse time, não é hoje. Um dia, né? Eu quero fazer esse time se você tem orgulho dele, não hoje. Talvez lá na frente. E eu não acho que vai ser nesse final de semana que vai ter orgulho. Eu espero mais pontos do que tivemos nesse Thursday Night Football. Conto com a audiência de vocês. Vale a pena. Coloca lá. Pô, vai ter o Schwarzenegger, falei aqui também, né? Aliás, não sabe se vai jogar ou não, né? Tava vendo aqui o injury report, ele tá com problema no tornozelo, mas espero que sim. Tem o Myles Garrett, tem Denzel Ward, não tem Sauce Gardner, não tem o Kenny Williams, mas, né? Tem aí os Jets apanhando, muito provavelmente. Eu vou ficar com uma vitória do Cleveland Browns, porque o ataque também não consegue fazer grande coisa, mas eu vou ficar com uma vitória de 27, tá? Porque eles, quando pegam um time fraco, eles fizeram, como fizeram com o Dolphins. Eu vou ficar com 27-15. 27-15 é o meu palpite a favor do Cleveland Browns contra o New York Jets. Aí teremos o Brady Ball também ainda às 3 da tarde. É a partida entre o Tampa Bay Buccaneers contra o New England Patriots. Jogo interessante lá no Raymond James Stadium. Em Tampa, os Patriots escaparam com uma vitória no último final de semana contra o Atlanta Falcons. Venceram mesmo sem merecer. E aqui tem uma partida do Baker Mayfield com o Drake May, né? Dois caras que já foram apontados aqui como MVPs, né? Eu acho que o Baker Mayfield tem capacidade de machucar essa defesa dos Patriots que tá com altos e baixos. Tem alguns momentos que você fala, nossa, que coisa ruim, né? Eu vou ficar com uma vitória do Tampa Bay Buccaneers, tá? Porque eu acho que os Patriots têm errado demais. Eu tô falando, esse time, por mais que seja empolgante, por mais que seja animador, eu quero ver esse time nos playoffs. A minha expectativa é eles se classificarem para os playoffs, eles brigarem com os Bills até o final pela divisão e irem para os playoffs. Mas precisa arrumar muita coisa. A linha ofensiva precisa ser consertada, vai encarar um time que vai mandar blitz, que vai ter pressão, e aí o Drake May vai ter que soltar essa bola um pouco mais rápido, vai ter que parar de tentar ser herói, vai ter que fazer os ajustes que não fez no segundo tempo no jogo contra o Atlanta Falcons. Tem um jogo terrestre interessante também da equipe dos Buccaneers. Eu não sei como é que vai estar, se vai ter chance ou não, mas a defesa dos Patriots é uma defesa que não permitiu nenhum running back atingir 50 jardas, né? Então esse duelo é interessante, essa parte do jogo aqui vai ser bem legal. Se os Patriots não cometerem erros como vem cometendo constantemente, né, e geralmente perde essas partidas. A gente viu uma semana o Myles Garrett tendo 5 sacks, na outra semana o London tendo 3 recepções para touchdown. Difícil, você não pode ficar deixando esses caras brilharem tanto assim em cima de você, né? Tem que dar uma coisinha aqui nesse jogo. Eu vou ficar com a vitória dos Buccaneers, jogo apertado por 26-24 para Tampa, e os Patriots, se não cometerem tantos erros, podem sim sair vencedores lá na Flórida. Aí a gente vai para o segundo horário, 6:05 da tarde, teremos o Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinals. Arizona Cardinals do Jacob Brissett, foi colocado na Injury Reserve, né, o nosso Kyle Murray, porque saiu o Battlefield, será? Talvez seja isso, talvez ele tenha iniciado sua época um pouquinho antes, mas teremos o Jacob Brissett como quarterback da equipe do Arizona. Mas, cara, o Ivo falou que ele tá preocupado de agora o Brissett ser exposto, e a tendência é essa. Eu sempre falo que são 3 jogos pro quarterback reserva jogar bem, e depois as coisas já voltam um pouquinho para normal. Vai pegar uma defesa forte, que é essa defesa do Seattle Seahawks. Acho que vai dar um bom jogo, acho que vai ser uma boa partida. Fico com a vitória de Seattle, um 24-17, porque eu confio mais nesse time de Seattle e eu tenho gostado. Jackson Smith-Njigba, agora tem o Rashid Shaheed, é difícil falar esse nome, Rashid Shaheed, com o Sam Darnold fazendo um bom jogo também. Acho que ele vai encontrar os seus espaços e vai ser uma vitória do Seattle Seahawks, que é mais um time que tá com 6-2 contra o Arizona Cardinals, que tá 3-5 e
Seattle segue na briga, porque teremos nesse mesmo, aliás, um pouquinho mais tarde, sendo 6h25 de Brasília, San Francisco 49ers contra os Rams, um clássico aqui da divisão. Partida agora lá no Levi Stadium. A gente teve uma grande surpresa dos 49ers vencendo os Rams lá no SoFi Stadium, naquele Thursday Night Football. E aqui, cara, é um jogo, olha, pode definir muita coisa, né? Tá 6-3 a equipe do San Francisco 49ers, tá 6-2 a equipe dos Rams. É um jogo bom de se ver. Eu não sei quantas pessoas estão vivas ainda na equipe do San Francisco 49ers, se eles vão ter elenco para colocar em campo, se vai ser um time minimamente profissional, né? Ou se eles vão pedir ajuda do PP Narducci, da galera aqui que tiver disposta a jogar. Eu vou ficar com a vitória dos Rams, porque eu gostei, né? O Puka Nacua voltou bem semana passada, é um time que corre bem, eu acho que o Los Angeles é uma equipe melhor, tá? Eu não gostei do que eu vi contra os Giants na semana passada, por mais que tenha vencido da forma como venceu, eu acho que não é o suficiente para vencer Los Angeles, mas por ser duelo de divisão, é muito equilibrado, pode pender para um lado e para o outro, fico com os Rams vencendo por 26-21, esse é o meu palpite. Aí o Washington Commanders, nesse mesmo horário contra o Detroit Lions, podia ser um jogo melhor, né? Reencontro, que foi um jogo de playoff na temporada passada, jogo acontecendo lá em Washington, mas é um clima de fim de feira também para os Commanders, que perderam o quarterback, perderam lá o Jayden Daniels, e é só ruim mesmo, né? Marcus Mariota jogando, pode pressionar o quanto quiser o Jared Goff, que está sendo sacado, mas eu fico com os Lions vencendo e com tranquilidade. Um placar de 32-17, vitória dos Lions. Eu esperava mais esse jogo, podia ser melhor. Aí, nosso Sunday Night Football, 10h20 da noite, teremos os Steelers de novo. Steelers de novo na tela contra o Los Angeles Chargers. Boa partida aqui, porque eu quero ver o que vai acontecer com o Justin Herbert, que já perdeu o Slater, perdeu o Joe Alt agora para o restante da temporada. Tem ainda dúvidas, né, sobre o Hart, que é o tackle, e o Becton, também talvez não joguem. Difícil, sem essa linha ofensiva, trouxeram o Trevor Penning, melhor ter do que não ter, né? Precisava de gente. Eu acho que ele vai ser bastante pressionado. E aí eu confio, a defesa dos Steelers, que fez uma boa atuação na semana passada, eu não tenho motivos para acreditar que eles não vão conseguir fazer uma boa atuação nessa semana, contra uma linha que não tem nada. Então eu acho que o TJ Watt vai deitar e rolar, vai abraçar o Justin Herbert mais do que eu abracei. Eu não consegui abraçar, né, porque era pandemia, então eu não podia abraçar ele, mas eu fico com a vitória dos Steelers. Acho que não vai ser um grande Sunday Night Football, não. Não tenho muita expectativa para esse jogo. Acho que vai ser um jogo que vai ser problemático para o ataque do Los Angeles Rams, não, os Chargers, aliás. Fica uma vitória por 24-20. 24-20 vai ser equilibrado, mas talvez saia mais no final, né? Quando os Steelers acabam até dando uma relaxada um pouquinho, os Chargers tentam se recuperar, mas não vai dar tempo, e eu fico com a vitória do Pittsburgh Steelers. Steelers tá com quanto agora mesmo de campanha? Tá com 5-3, vai para 6-3, né? Mesma campanha dos Chargers. Chargers se complicando, vai para 6-4 e vai ficando um pouquinho para trás, mas com tanto desfalque é difícil mesmo acreditar que esse time vai chegar mais adiante. E aí no Monday Night Football nós teremos o Green Bay Packers recebendo o Philadelphia Eagles, também duelo aí, reedição de playoffs. Jordan Love gosta de jogar, né, contra a Philadelphia, mas teve 3 interceptações, né? O último encontro foi isso. Foram 3 interceptações, né? E aí que os Packers acabaram sendo eliminados. Cara, sem o Tucker Kraft, não gostei. O Green Bay Packers é um time que é meio, sei lá, se ele é bom demais pra ser ruim ou se ele é ruim demais pra ser bom. Ele tá mais ou menos nesse meio do caminho. Ele tem muitas qualidades, mas ao mesmo tempo ele erra demais. Então, os Eagles pra mim são favoritos nesse jogo por larga margem, tá? Eu acho que vão pressionar bastante o Jordan Love, tem pessoas para isso. Perder o Tucker Kraft é uma coisa muito ruim, então é um time mais forte, o Philadelphia Eagles.
mesmo jogando fora de casa, mas é uma segunda-feira, vai querer se exibir ali, mostrar, é um time que tá 6-2, liderando a NFC, 5-2-1 para os Packers, precisam vencer, perderam semana passada um jogo que não deveriam ter perdido, então eu fico com a vitória dos Eagles aqui, um placar de 28-22. 28-22, acho que vai ser um jogo com algumas pontuações estranhas. Aí, ó. Já tá passando aqui a polícia atrás de mim, porque eu falei mal dos Packers. É isso. É isso, pessoal. Chegamos ao final. Vou deixar aqui de novo a dica para vocês, aqui, tá? Vai lá no site da Invictus, deixa o seu palpite, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe e valeu. Aquele abraço.